A Secretaria de Segurança Pública instaurou um procedimento que vai apurar a conduta, pelo menos, de um policial militar que usou as redes sociais para fazer a apologia. Defendendo aqui a ideia dele, é de que a mulher, quando traiu o homem, ela tem que ser assassinada, tem que perder a vida, é coisa mais absurda. Né? E nessa linha dele aí, foram várias pessoas também que se pronunciaram nas redes sociais e que agora estão na iminência de responder por crime que acabaram cometendo. Acompanhe. Está na lente. A publicação foi feita em uma rede social pessoal do policial militar que disse: ela procurou o destino dela, sabia das consequências. Em outro post, ele continua e questiona. Ela traiu o marido dentro do seu lar. Queria que ela ganhasse uma medalha? O caso ao qual o policial identificado como Tiago se refere é o feminicídio de Bruna Lícia e o homicídio do atual companheiro dela, José William. Os dois foram assassinados pelo ex-marido de Bruna no último sábado. Após a repercussão do caso, o PM acabou excluindo a sua conta virtual, mas postagens como a dele tomaram conta da internet nos últimos dias. Apesar desse aqui ser um espaço aberto, onde as pessoas costumam se manifestar como querem, é necessário ter limites com alguns conteúdos. Para a polícia, esse tipo de comentário ou posicionamento pode ser considerado crime. Crime contra a honra, apologia e até injúria podem configurar esse tipo de comentário na internet. No caso de Tiago, o secretário de Segurança Pública do Maranhão se manifestou também pelas redes sociais e disse que já foi instaurado um procedimento administrativo para apurar a conduta do PM. Temos aí alguns adjetivos que podem sim incluir em crimes contra a honra, que nós também temos delitos contra a honra, né? E principalmente no que tange a família da vítima. A vítima já está falecida, mas esses jargões utilizados em ambientes sociais afetam também a família como um todo. O Departamento de Crimes Tecnológicos da Polícia Civil também deve investigar o vazamento de fotos da cena do crime do dia dos homicídios e reitera que é crime o compartilhamento desse material por qualquer pessoa. Para este professor de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, isso reflete numa cultura com discursos de ódio que vem sendo disseminada nas redes. Fatos como esse bem demonstram que essa é uma cultura disseminada de violência e de uma compreensão muito anacrônica, inadequada, do que seja o papel da mulher dentro da sociedade. É a ideia de que eu tenho um poder sobre a vida do meu semelhante e eu posso tirá-lo ao meu bel prazer. Pois é. Olha, sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB Maranhão, Vivian Bauer. Doutora Vivian, obrigado. Bom dia, seja bem-vinda. Tá, à vontade. Bom, eu estava vendo ali, e enquanto rodávamos a matéria, eu estava acompanhando toda a sua expressão, que, antes de mais nada, deve ser a expressão de muitas pessoas, que é a expressão de indignação, com todas as atitudes que foram e tudo que a gente viu aí nas redes sociais. Sim, bom dia. Bom dia. Infelizmente, nós temos que conviver com este tipo de atrocidade dentro da nossa sociedade. Vivenciamos pleno século XXI e temos ainda esta cultura patriarcal arraigada dentro da nossa sociedade, onde realmente o homem se sente superior à mulher, a esse menosprezo à vida da mulher, à dignidade da pessoa humana, a banalização da vida. Então, realmente, como não nos espantarmos que pessoas, policial militar, assistente social, como é o caso deste policial militar com o nome identificado como Tiago, ainda tem um outro print também dele, que tem uma foto com ele com a tropa e ele dizendo, falando algo assim, que ele está ali colaborando com a saúde mental da tropa. E eu me questiono, que tipo de saúde mental que ele está colaborando com esta tropa? Esse tipo de posicionamento que ele tem proferido nas redes sociais é alarmante. Realmente é algo estarrecedor. Agora, dentro da lei, essas pessoas podem ser responsabilizadas, como no caso, o policial, porque ele teve mais facilidade que ele fosse identificado, por ser um agente público e tal, o secretário foi lá e se posicionou já de imediato. Agora,
Essas outras pessoas também, elas podem ser alcançadas e podem responder também de conformidade com a lei? Com certeza, da mesma maneira que ele foi identificado, outras pessoas que se posicionam nas redes sociais achando que estão Sim. apenas na sua liberdade de expressão e que essa liberdade de expressão não há às vezes limites. usam a internet para se esconder e colocar determinados posicionamentos. E como você bem disse, Sim. a internet hoje não é território sem lei. Não é. Não é. E as pessoas precisam adquirir esse conhecimento, esse discernimento de que nós convivemos em sociedade, a sociedade possui regras e a internet não está fora disso. Não está fora. As regras também permanecem durante a internet e sim, essas pessoas elas podem ser identificadas, podem ser denunciadas, podem estar cometendo crimes contra a honra, vilipêndio de cadáver, né, pela proliferação nas redes sociais, inclusive no compartilhamento das fotos íntimas das vítimas. Isso é muito triste perceber que a sociedade ela não acorda para o próprio bom senso. Isso é uma questão, inclusive, de bom senso. Claro, né? Quando ocorreu o crime, isso no sábado, pouco depois do meio-dia, depois desse horário, essas fotos já tinham viralizado em tudo enquanto era grupo, aí pelas redes sociais. E essas pessoas que compartilharam, divulgaram essas fotos, elas também podem ser responsabilizadas? Sim, elas podem, uma vez identificadas, elas podem sim ser responsabilizadas. Ninguém está fora de questão com relação à lei. Elas podem ser identificadas, elas podem ser denunciadas, elas podem ser condenadas a pagar pelo que fizeram. Agora, doutora Lívia, muitas pessoas dizem, isso é uma essa cultura machista, isso já vem ao longo do tempo e tal, isso vai ser difícil mudar essa realidade. Como é que a senhora vê essa colocação? É difícil, mas não é impossível. De mais longe já viemos, né? Já avançamos muito. Já avançamos muito. Sim. Os homens realmente eles nascem com direitos, as mulheres precisam lutar para conquistar esses direitos. Por isso que eu digo que de mais longe já viemos, já conquistamos muitas coisas. E, com certeza, nós podemos conquistar muito mais com o avançar de mais tempo, conscientizando a sociedade desse machismo tóxico que é entranhado realmente, que perpassa de geração em geração. Não somente os homens, as próprias mulheres, nós todos somos frutos de uma geração, de todos, homens e mulheres, somos ensinados como vivenciar o machismo. As mulheres reproduzem, as próprias mulheres reproduzem esse machismo, onde na sociedade o homem pode e a mulher não. E a mulher, ela internaliza isso de que ela não pode, que é reprovável uma conduta, um comportamento dela, mas que para o homem é naturalizado. Essa questão da violência, como é que a OAB acompanha essa questão da violência? Que vai, muitas das vezes, uma agressão, um insulto e etc. E depois pode convergir para o feminicídio. Então, no caso da Nós comissão... temos números alarmantes ainda. E como é que se explica isso diante de toda essa rede protetora que nós criamos, que nós temos hoje, um Estado, não é? Onde a mulher tem uma gama de mecanismos à sua disposição para preservar os seus direitos? Infelizmente, o menosprezo ao comportamento diferenciado dessas mulheres. Quando as mulheres passam a acordar para a realidade, principalmente quando ela começa a se impor, isso gera mais ódio em muitos homens que menosprezam esse direito da mulher, que eles não reconhecem, que eles se sentem em grau superior a ela e que não admitem serem desafiados. Eles entendem como um desafio de estarem sendo desafiados e que eles precisam dar um corretivo nessas mulheres. Infelizmente, isso é uma das consequências do avanço dos direitos das mulheres. O ódio que cresce dentro desses homens, e não que o feminicídio seja praticado apenas por homens, porque inclusive só há uma dúvida, né, em muitas pessoas, por exemplo, no caso de um casal lésbico. Ontem mesmo eu fui questionada a respeito. Sim, as pessoas fazem muito esse questionamento. Fazem muito. E se fossem duas lésbicas na mesma situação das vítimas do dia 25? Feminicídio.
Seria Importa. feminicídio. Ah. Por quê? Porque houve o desafio, a sensação, o ódio, né, Sim. de uma com a outra. Certo. Houve todas as características de um feminicídio contra uma mulher. E era um casal lésbico Sim. e que se enquadra, sim, Enquadra na lei. perfeitamente na lei. Se enquadra perfeitamente na lei. Então, as pessoas, elas precisam entender que na vida há de sabores, que nós vivenciamos decepções e que nós precisamos saber conviver, Lidar, isso. saber lidar com tudo isso. Saber lidar, em que pese muitas pessoas estarem pensando que são 2 casos de homicídio, violenta emoção. Sim. Foi feminicídio. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Sim. As pessoas precisam entender que o feminicídio é lei, Certo. que é um fato existente. O feminicídio existe e está aí para punir. É um crime hoje hediondo e está aí para punir. É uma consequência do machismo, justamente para que essas pessoas tentem compreender o que de fato as mulheres sofrem e que fique evidenciado e principalmente nomeado um problema que é de saúde pública. Feminicídio é um problema de saúde pública. Agora, doutora Lívia, a senhora diz que quando essa cultura machista, ela pode, inclusive, ser absorvida pela própria mulher. Sim. Isso, de uma certa forma, cria uma barreira, uma dificuldade para que essa mulher, nessa situação, nesse estado, ela possa procurar os seus direitos, denunciar, por exemplo? Sim, muitas, inclusive muitas mulheres de âmbito religioso, né, que vivenciam a realidade onde diz que interpretam, né, na sua religião, por exemplo, não somente elas, várias, e não só com relação à religião, mas classe social, né? Porque a violência, ela independe de classe. Independe. Mas as mulheres pensam, é uma mulher já esclarecida, uma mulher com grau superior. Essas também não têm coragem. Independe de classe, independe de religião, apesar de que existem religiões que as mulheres realmente se travam mais, vão conversar com um pastor, por exemplo, e o pastor chega e fala: fique bem com seu marido. A classe superior, uma amiga fala para outra, né? Classe social, diz: você vai expor sua vida assim na sociedade. Então, isso tudo também perpassa pelo machismo. Perpassa pelo machismo, porque você não quer ser vista como uma pessoa que sofreu violência. Quando, na verdade, o homem que comete a violência que deveria sentir a vergonha, né? E quem fica com a vergonha é a mulher. Doutora Lívia, prazer, muito obrigado. Tá? Agradeço o Sucesso, convite. boa sorte lá no seu trabalho. Amém, para todos nós.